Vamos lá em Romanos 9. Olha só, que coisa interessante. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunho comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema e separado de Cristo por amor a meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Olha, essa daqui é a introdução que Paulo está dando para Romanos 9. Não pode mudar a introdução e nem a conclusão que o apóstolo Paulo dá. Os calvinistas modificam tanto a introdução, o miolo, para poder dar uma conclusão diferente, que é a conclusão do diabo do João Calvino, do diabo do Charles Spurgeon, do diabo do pai deles. Pode ver que eles modificam a introdução, o miolo e a conclusão que o apóstolo Paulo dá. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Por que ele está desejando ser separado e anátema por um povo que Deus está rejeitando? Se Deus decidiu não amar esse povo, por que Paulo está se compadecendo mais do que Deus? Paulo é doido? Tá vendo a loucura que eles colocam o apóstolo Paulo? Mas veja que o apóstolo Paulo, ele está explicando aqui para o povo. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo está falando aqui. Eu vou resumir o capítulo 9, 10 e 11, só aqui nesse texto. Nem todos os que estão aí dizendo que são de Deus, são de Deus. Nem todos que estão dizendo que são filhos de Abraão, são de fato filhos. Porque Paulo está falando, a promessa que Deus fez para o seu povo, ele vai cumprir. Mas o povo precisa estar de acordo com Deus, precisa obedecer a Deus. Paulo tem incessante dor, porque a esse povo, pertence as promessas. Só que eles estão perdendo por causa da incredulidade. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui que embora ele tenha essa grande misericórdia pelo povo dele, ele sabe que alguns vão perder essa promessa porque não são obedientes. Mas Deus quer que eles obedeçam, eles que não querem obedecer. Mas Paulo está mostrando para o povo que não depende dele querer, não depende do que corre e do que faz, mas de Deus que usa a sua misericórdia. E justamente, propriamente, ele vai usar o contexto de Faraó, com os egípcios, com Israel, que tem tudo a ver. É um testemunho lindo da parte do apóstolo Paulo que está sendo modificado pelos calvinistas. Veja que em Romanos 8, Paulo fala que nada pode separar as pessoas do amor de Cristo. Verso 38, olha aqui. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se você obedece a Deus, nada vai te separar dele. Mas se você é incrédulo, como o povo dele, os irmãos dele segundo a carne estavam sendo, eles vão ser separados de Cristo. E Paulo disse que desejaria ser separado de Cristo para que eles alcançassem misericórdia. Mas Paulo vai jogar real, ele vai falar, não depende de eu ser um grande apóstolo e de eu querer. É claro que eu tenho que querer isso, mas não depende dele querer. Depende de Deus querer ter misericórdia. E para Deus ter misericórdia, o povo precisa ter misericórdia com seu povo, com seu próprio povo. O povo precisa temer a Deus. O povo precisa ouvir a palavra que Deus quer que eles ouçam. Sabe qual é a prova disso? Você lê Romanos 9, chega em Romanos 10, olha aí. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Mas espera aí, Paulo ele não se propôs no capítulo 9 a provar que Deus ama uns e odeia outro antes da fundação do mundo, antes deles nascerem, e que Deus é justo quando ele decide ter misericórdia de um e não ter misericórdia de outro, e que isso é justo e que ninguém pode questionar? Por que está falando que a boa vontade dele e a súplica a favor de Deus é que eles sejam salvos?
Como é que Paulo vai chegar para Deus e vai falar: Senhor, eu sei que o Senhor tem misericórdia de quem quer, salva quem não quer o Senhor não salva. Aliás, o Senhor seria justo se matasse todos os homens, porque eles pecaram. Então, o Senhor Deus deixou um testemunho assim, através do nosso pai João Calvino, através de toda a Escritura. Eu mato todo mundo e sou justo, mas para mostrar como eu sou bom e para mostrar a minha glória, eu vou escolher um pouquinho de pessoa para salvar, em contraste disso eu preciso jogar um montão no inferno, não porque eu não poderia salvar, eu posso, mas eu vou jogar no inferno para mostrar a minha glória. Você está achando que isso daqui é um espantalho? Não é, isso daqui é a pregação calvinista. Por isso que eu não tenho medo nenhum em chamar eles de filhos do diabo. Aliás, eu seria um covarde se eu não falasse isso. E eu vou estar diante do tribunal de Cristo testemunhando isso junto com os anjos de Deus. Esses homens jamais vão entrar no reino de Cristo se morrerem nessas condições calvinistas. Então, como que Paulo estaria falando e orando aqui contra a vontade de Deus? Paulo teria que estar de acordo com Deus, mas aqui ele está mostrando, irmãos, que a interpretação dos calvinistas é um lixo. Paulo aqui não está pensando em calvinismo, ele não está imaginando que a carta dele vai refutar o calvinismo, porque não tinha. O Espírito Santo que estava projetando isso através da carta de Paulo. O que Paulo está fazendo aqui em Romanos é refutando os judeus filósofos, os judeus que se achavam eleitos, amados. É isso que Paulo está fazendo. O calvinismo é uma espécie de judaísmo, só que costurado numa nova roupagem. Satanás fez algumas semelhanças e modificou outros pontos. Eu vou falar sobre isso com mais propriedade em outros vídeos. Aqui eu estou explicando para vocês a conexão dos pontos. Então veja, Paulo, ele vai orar pelas pessoas. Algum calvinista pode dizer, mas Paulo ele está orando por aqueles que Deus vai salvar, mas ele não sabe quem que é. Ele sabe que ali no povo tem pessoas que Deus odiou e não vai salvar. Mas tem pessoas que Deus amou e vai salvar. Então é por esses que Paulo está orando. Não é, porque no contexto todo Paulo está falando dos rejeitados. Daqueles que foram rejeitados, daqueles que Deus está falando. Eu não tenho misericórdia desse povo. Não tem jeito. Ou seja, esse papo calvinista, de a gente tem que pregar para todos porque a gente não sabe quem são os eleitos, é uma mentira, sabe? Eles chegam para as pessoas e mentem na cara dura. Falam, Deus te amou antes da fundação do mundo. Deus tem um plano para a tua vida. Aí eles pregam essa mentira, porque isso é uma mentira. É tudo uma máscara, irmãos. Eles têm uma hipocrisia enorme dentro deles. Tanto é que eles não têm nem como amar o próximo. Se o próprio Deus deles não amou a todo mundo, como que eles vão amar? Então eles ficam inventando expressões, inventando coisas para mascarar a monstruosidade da doutrina que eles pregam. Quando Paulo vai acabar a instrução do capítulo 10, olha só, verso 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Tá vendo? Deus não predestinou pessoas para não acreditar na pregação. Pelo contrário, ele toma os céus e a terra por testemunha de que ele quer que o homem ouça e se converta. Aí, mas Paulo está falando, quem deu crédito à nossa pregação? E lá em Isaías 53 está mostrando que muitos não creram, mas muitos crerão. Isso é fato. Deus já sabe de tudo, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus está falando para nós que ele já sabe quem vai crer, quem não vai crer, e mesmo quem não vai crer, Deus estende a sua mão. Quando Deus chamou Davi, irmãos, e falou, encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus sabia o que Davi iria fazer, que Davi iria adulterar, que Davi iria planejar a morte de Urias, um adúltero e um assassino. Isso não era vontade de Deus. Deus sabia. Mesmo que Deus já sabia de tudo isso, quando Deus escolheu Davi, ele viu as atitudes de Davi. Ele viu que Davi iria andar com o Senhor, iria pecar, não somente nisso, iria pecar em outros pontos também, mas Davi iria se arrepender. Ou seja, a eleição de Davi foi na base da presciência de Deus. Deus não poderia pensar assim, olha, Davi vai adulterar, Davi vai matar, vai cometer vários tipos de pecado, então ele não é um homem segundo o meu coração, não vou escolher ele. Quando Deus escolheu Salomão, Deus também sabia de todas as atitudes de Salomão. Se eles não se arrependessem, eles não alcançariam a salvação. Verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Verso 19,
Pergunto mais, porventura, não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha o contraste, e o contraste de justiça. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui, testemunho de Deus. Deus já sabia que Israel seria rebelde e contradizente. Mesmo assim, estendeu as mãos. Ora, se Deus estendeu as mãos para salvar o povo, querendo salvar, porque as mãos de Deus é para salvar. É o testemunho que o profeta Isaías dá. As minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar. É isso que o profeta Isaías diz. E Deus fala, todos os dias eu estendi a minha mão. Mas eles não quiseram. Ou seja, os céus e a terra estavam ficando por testemunha de que Deus quis, mas eles não quiseram. Agora, se Deus estende a mão, mas ao mesmo tempo o povo não pode pegar na mão de Deus porque ele não quer? Porque se Israel não foi salvo, se muitos do povo de Israel não foram salvos, foi porque Deus não quis. Não é? Segundo a interpretação calvinista. Então, se Deus estende a mão para salvar, mas ele fez com que o povo não pegasse nas mãos dele, quem é o rebelde contraditório? É Deus. Logo, o verso 21, só o verso 21 do capítulo 10, prova qual é a intenção do coração do apóstolo Paulo em todo Romanos capítulo 9 e 10. Grave isso. Romanos 10, verso 21, jamais pode ser contrariado pela pregação calvinista. Se Paulo fosse um calvinista, se Paulo tivesse ali propondo em falar da soberania de Deus e calar a boca de todo mundo, Paulo jamais poderia falar o que falou, tanto lá em Romanos 10, no comecinho, tanto em Romanos 10, verso 21. Vocês entenderam a maluquice que esse povo faz? Como eles distorcem as palavras de Deus? Vamos ouvir mais um pouquinho o que a besta da terra vai dizer aqui. O alvo de Deus sempre é mostrar a sua glória. E ele faz isso soberanamente. Isso é feito soberanamente, diz o apóstolo Paulo. Agora ele... Ele destaca muito a palavra soberania. A palavra presciência é uma pedra no sapato deles. Eles detestam essa palavra. Eles preferem fingir que essa palavra não existe na Bíblia e no vocabulário deles. Às vezes eles têm que falar porque é cobrado isso deles. Às vezes vem numa pergunta, os membros da igreja ficam perguntando, eles têm que falar. Quando eles falam, olha, é só eu mostrando um vídeo para vocês verem o que eles chegam capazes de falar da presciência de Deus. Porque Pedro disse, logo ao introduzir a sua primeira carta, que os eleitos são eleitos na base da sua presciência. Pedro não poderia falar que é na base da soberania? Acontece que Pedro é um apóstolo de Cristo. Pedro fala conforme o Evangelho. Esses homens falam conforme o pai deles, João Calvino. A soberania na mente deles não é a soberania da mente de Deus. Na mente deles, para Deus ser soberano, Deus tem que ter condições de salvar muitas famílias, mas não querer jogar elas no inferno como contraste daqueles que ele decidiu salvar. Aspas, o que ele decidiu salvar é a família do bonitão Augusto Nicodemos, a família do bonitão Hernandes Dias Lopes, é a família do Paulo Júnior. Esses Deus sempre decidiu salvar. Então Deus tem que fazer esse contraste. Ele tem que pegar a maioria e jogar no inferno e a minoria salvar. Isso é soberania para eles. Eles ficam emocionados com isso. Pode ver, eles sentem emoção em saber que Deus poderia salvar muitas pessoas, mas Deus não quis. Eles acham justo, eles acham injusto que Deus não pôde salvar pessoas porque elas não creram. Porque Deus quis, mas elas não creram, elas não quiseram, aí Deus não salvou. Isso é injusto para eles. Não, Deus tem que poder salvar, mas não querer salvar. A soberania para eles tem que ser assim. Ou seja, agora do nosso ponto de vista, o Deus que eles inventaram para adorar tem que ser um Deus que tem que retirar o poder de escolha do homem para poder salvar. Porque se Deus der o poder de escolha para o homem, ele não pode salvar. Olha que grande soberania. Imagina, já vamos para a terceira parte da mensagem, não é, do texto. Agora ele imagina uma terceira objeção. Bem, se é assim, se Deus... Ele vai falar da terceira objeção do apóstolo Paulo, coisas que eles inventam, né? Na mente deles, o apóstolo Paulo ele está prevendo
pessoas que vão achar injusto Deus salvar umas e não outras, mesmo Deus podendo salvar. Aí eles inventaram que Paulo ele está disposto a pregar a soberania de Deus em Romanos 9 e provar que Deus é justo em lançar pessoas no inferno, mesmo podendo salvá-las. Eu sei que é meio redundante, mas a pregação deles consiste nisso, é redundância pura. E não é nada disso que Paulo está fazendo em Romanos. Desde o 1 até o 9, até o final, Paulo está respondendo questionamentos judaicos filosóficos. Os judeus querem que os gentios passem pela antiga aliança, pelas obras da lei, fiquem debaixo da lei para serem salvos. Só que isso, depois de Cristo, é uma anulação do sacrifício de Cristo. E Paulo está falando desde o início da carta que Deus já queria salvar os gentios, independentemente das obras da lei. Já lá no livro da lei tinha testemunhos. Os judeus estavam pensando que Deus mudou o foco, que Deus falava muito da lei, engrandecia a lei, e de repente Deus joga tudo pro alto, joga o povo dele para longe e fala, agora eu quero salvar gentios. E independente de circuncisão, de obras da lei, eu quero salvar eles. Isso que estava na mente do povo, atrasado nas escrituras. E Paulo está mostrando que Deus não mudou o foco, que sempre a vontade de Deus foi salvar os gentios. Só que agora é um tempo em que Cristo veio, as obras da lei se cumpriram em Cristo, as realidades da antiga aliança vieram todas em Cristo, e eles deveriam entender isso, porque eles já tinham acesso à lei, os salmos, os profetas, e Deus não estava fazendo acepção de pessoas. Eles, os judeus, que estavam fazendo acepção de pessoas. E eles então achavam injusto que Deus direcionasse a salvação para os gentios, independente de obras da lei. Então Paulo está se propondo a explicar isso para o povo. E você sabe, vocês pensam que essa mula de barba branca não tem condições de entender isso? Tem. Eu acho que no fundo ele sabe disso. Mas se ele se colocar contra algo que ele já pregou, já vendeu, o salário dele é perdido. Essa igreja presbiteriana é fundada na maçonaria. Eles são filhos do diabo em trabalho da besta da terra, irmãos. Coloquem isso na cabeça. Eles estão ligando para o dinheiro e não para a palavra de Deus. Eles não vão parar de falar de Jesus nunca, só que eles vão distorcer o evangelho sempre. Então olha aí a objeção que ele vai inventar. Que na verdade agora todos vão saber quem são eles. Quem são esses falsos profetas? Quem são esses falsos reverendos? Por mais que eles tentem correr atrás, cada vez que eles irem correr atrás e tentar contornar a situação, tudo vai ficar pior. De maneira que eles vão se tornar velhos, mais velhos do que já estão, eles vão perder a esperança, eles vão ver pessoas confusas com o calvinismo, e muitas pessoas vão chegar no final da vida duvidando da sua salvação, que é o que eles sempre estão fazendo. Falando para as pessoas que estão mortas em pecados terem certeza da sua salvação. É isso que o diabo está fazendo. O diabo não quer que você duvide da sua salvação. Ele quer que você tenha certeza da sua salvação dentro do calvinismo. Ou seja, você age como um porco, seguidor de um morto, chamado João Calvino, distorcendo e vendendo o evangelho de Cristo, e ele quer que você tenha certeza da sua salvação. Olha como o diabo é sagaz. Deus quer que você tenha certeza da sua salvação, desde que você saiba que tem que temê-lo e que ela pode ser retirada de você a qualquer momento que você virar as costas para Deus. Os eleitos de Deus, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles não vão perder a salvação. Sabe por quê? Porque eles passaram pelo tempo, tiveram muitas oportunidades de perder a salvação, mas não vão perder. Não vão perder não porque não tiveram oportunidade, porque tendo, se tornaram vencedores. Logo, Deus conhece o seu povo eleito. Deus não pode esconder do homem que ele sabe todas as coisas, que ele sabe quem foi salvo antes da fundação do mundo e quem não foi. Agora, o miolo muda tudo. Para os calvinistas, os homens não vão perder a salvação porque não tem como perder. Mas, na verdade, Deus conheceu muitas pessoas antes da fundação do mundo, as que ele conheceu, ele chamou, a que ele chamou, ele justificou, mas não pôde glorificá-las. Sabe por quê? Porque elas não perseveraram até o fim. Lá em Romanos 8, a partir do verso 27, Paulo está dando esse testemunho, só que ele está focando nos vencedores. Só que lembra, Romanos 8, do verso 27
até ali o início de Romanos 9, ele está focando nos vencedores. Depois ele vai falar dos perdedores. Quais são as provas disso? O próprio apóstolo Paulo em Romanos 14 fala de pessoas que estavam perdendo a sua salvação por causa de comida e bebida. Em 1 Coríntios também fala disso. Pedro também fala que pessoas se esqueceram dos seus pecados purificados. O escritor de Hebreus fala de pessoas que ultrajaram o sangue da aliança eterna com o qual foram santificados. Ou seja, Deus conheceu, chamou, justificou. A justificação é pela purificação do sangue de Cristo, mas Jesus não glorificou. Não porque ele não quis, porque elas retrocederam. Deus sabe, Deus conhece, ele não tem como Deus esconder de você que ele já sabe se você vai ser salvo ou não. O que Deus quer que você saiba é que ele já sabe tudo, que não há alguma coisa que ele não saiba e que você tem que fazer a sua parte para ser salvo. Você tem que fazer obras, que são obras referentes à obra que Cristo fez. O que Cristo fez, você não pode fazer, a redenção da alma. Isso nenhum homem poderia fazer. Agora, após Jesus ter feito o que nenhum homem poderia fazer, tem uma parte que você tem que fazer que se alinha com a obra dele. Se você não fizer obras de justiça, você não vai ser salvo. E se você fizer, você vai ser salvo não por causa das suas obras de justiça, mas por causa do que Cristo fez. Só que as suas obras de justiça provam qual é a sua fé no sacrifício de Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. O que passa disso é distorção maligna. Deus faz o que ele quer. Se ele mostra misericórdia a quem ele quer e ele endurece a quem quer, por que ele fica então se queixando? Por que ele se queixa então de que Israel não acreditou no Messias? Por que ele se queixa? Olha aí. Tá vendo a redundância dele? Ele está querendo mostrar que Paulo vai ser justo em mostrar para todo mundo que Deus pode endurecer o coração do seu povo, não salvar o seu povo, e quando o seu povo questionar a Deus, Deus vai falar, olha, eu salvo quem eu quero, você eu não quero salvar e cala a boca, você é um vaso. E não é isso que Paulo está falando em Romanos 9. Ele está só distorcendo os pontos. Do verso 19 até o verso 23. Tu, porém, me dirás. Paulo já está imaginando que essa pergunta é a próxima pergunta na lógica, né? Na sequência do pensamento é a próxima pergunta. Tu, porém, me dirás. O tu aqui é o leitor lá de Roma. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Tu, porém, aqui é o leitor lá de Roma. É isso que ele falou, né? Mas quem que é esse leitor de Roma? O que Paulo está falando desde o início da carta? Que Deus não faz acepção de pessoas entre judeus e gentios, e nem entre ninguém. Ele quer salvar todos. Os judeus que estão questionando, inconformados, com ciúme, como Paulo fala em Romanos 10, que Deus iria usar os gentios para pôr ciúme no povo que não obedecia a ele. Então esses questionamentos não é de uma pessoa em 2023 e nem de um romano que está indignado porque Deus ele pode salvar alguém e não salva, simplesmente pelo seu decreto. É um judeu inconformado. Por isso, irmãos, tem que ler a carta toda. O apóstolo Paulo deixa bem claro qual é o propósito do seu coração e do evangelho que ele vai pregar em Romanos 1. Aí os calvinistas dizem, Deus não faz acepção de pessoas entre judeus e gentios e homens de várias nações. É essa acepção que Deus não faz. Olha que gente tola. Então, Deus não faz acepção de pessoas entre judeus e gentios e pessoas de várias nações, mas faz acepção de pessoas para pessoas. Tipo assim, Deus faz acepção de judeu para judeu, de gentil para gentil, de italiano para italiano, de brasileiro para brasileiro, turco para turco, de indiano para indiano. Olha que loucura. Aonde que isso seria justo? O que sentido teria, irmãos, Deus não fazer acepção em etnias, mas fazer acepção na hora de salvar? Se isso fosse verdade, eles estavam expostos a isso. Ué, Deus pode fazer acepção de pessoas, pode jogar a esposa do Augusto Nicodemos no inferno a qualquer momento, matar os netos dele. Não pode não? Por quê? Deus não faz acepção de pessoas, na cabeça deles. Olha que povo maligno. Ou seja, Paulo ele está o tempo todo mostrando que Deus ele vai salvar tanto judeus como gentios pela fé. Esse é o assunto do capítulo 1 até o capítulo 16. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim?
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? O que aconteceu aqui? Ele leu uma sequência de textos de Jeremias e de Isaías e não tá nem aí, tá se lixando para que os profetas falaram. O que ele quer mostrar é que Paulo está usando esses textos como um cala-boca de quem questionar a soberana justiça de Deus em querer salvar os calvinistas, né, por assim dizer. Mas Paulo não está pensando em nada disso. Paulo, ele está esperando que as pessoas fossem ler os profetas e entender o que ele está falando. E eu vou mostrar aqui para vocês o que Paulo está falando. Mas olha a conclusão que ele vai dar. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. A objeção é clara. Por que Deus se queixa se alguém não crê em Jesus Cristo? Vocês estão entendendo, né? O que eu estou falando e o que essa mula está falando. Eu vou ler o texto de Isaías para vocês e vocês vão ver toda a história desse homem e a história do calvinismo mudar. Por isso que eu afirmo, Romanos 9 vai ser a queda de todo calvinista.